Olá, tudo bem com você? O texto que separei para a meditação de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. A história conta que Jesus pediu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago. Mas ao entrarem no barco, sobreveio sobre eles uma grande tempestade. E a Bíblia conta que o barco dos discípulos foram levados para longe, para o meio do mar. E lá ficaram por algumas horas em desespero. Mas a história também conta que Jesus estava ali na praia orando por eles. E Jesus tomou uma decisão. Jesus tomou a decisão de ir andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Mas a Bíblia também diz que ao verem Jesus andando sobre as águas, os discípulos entraram em mais desespero ainda e acharam que era um fantasma. Eu gostaria de ler o texto que dá sequência a isso que nós estamos falando. O texto se encontra no verso 27 do capítulo 14 de Mateus. Diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, mande ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que história linda! Aqui conta que os discípulos, no meio do desespero, dentro do barco, sem saber mais o que fazer, vê uma pessoa andando sobre as águas e entra em mais desespero ainda. Mas ali Jesus diz algo para os discípulos que serve para mim e para você. Ele diz: não tem mais, sou eu. Jesus estava indo ao encontro dos discípulos que estavam em desespero. Talvez eu estou falando para alguém que diante do quadro que nosso país está passando, que o mundo está passando, encontra-se em desespero. Talvez aquilo que você planejou, talvez a empresa que você tem, o comércio que você tem, aquilo que você planejou para o futuro, tudo tem dado errado, nada está indo bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma forma que Jesus andou sobre as águas em direção aos discípulos, Ele está andando em tua direção. Ele não esqueceu de você. Ele sabe da tua aflição, sabe da tua dor. E os discípulos, com medo, gritaram: um fantasma. E Pedro disse: Senhor, se és tu, mande ter contigo sobre as águas. E Jesus fez: vem. Ele chama você. E Pedro estava andando sobre as águas, mas de repente outro vento soprou. E Pedro, com medo do vento, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo que Pedro fez, que eu e você devemos fazer, que nós devemos fazer. Pedro, em meio ao desespero, quando tudo estava perdido, Pedro gritou: Senhor, salva-me. Esse tem que ser o nosso pedido de socorro. Clame pelo Senhor. Ele está indo ao teu encontro. Ele é o teu Salvador. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão prontamente e segurou na mão de Pedro e tirou Pedro da água. Da mesma forma que Jesus fez com Pedro, Ele fará com você. Ele segurará em suas mãos. Ele tirará você da água, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. A Bíblia também conta que ao entrarem no barco juntos, cessou a tempestade. Entre na embarcação com Jesus, segura na mão dele, que o mais ele fará. Ele ama você, ele vai salvar você. Que Deus te abençoe e te dê a paz.